pessoal, em nosso programa de hoje, no nosso quadro Conhecendo os Pré-Candidatos de Muriaé, vereadores e pré-candidatos a prefeito, apesar do nome ser Conhecendo, nós estamos hoje recebendo aqui o vereador pelo segundo mandato, ele que já é bastante conhecido aqui na nossa cidade, Manuel Carvalho. Tudo bem, Manuel? Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Zona da Mata, é um grande prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado, Sérgio. Olá, pessoal, um abraço a todos que estão nos assistindo agora aqui na TV Zona da Mata. Manuel, como a nossa proposta dessa entrevista é também fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais de você, da sua história, eu gostaria que você fizesse um breve relato, né, da sua pessoa, da sua família, do lado pessoal mesmo. Sim, Sérgio. Eu sou nascido aqui no município de Muriaé, na fazenda Barra Alegre, bem próximo aqui à zona urbana da cidade. Eu nasci em 1977, tive uma vida, uma infância muito boa, uma infância muito natural, muito gostosa na roça. Eu curti muito na época, gostava de jogar bola, de andar a cavalo lá e interagir com pessoas simples. E daí eu iniciei meus estudos aqui no Jardim da Infância, em Muriaé, minha primeira escola, Tia Virinha, minha primeira professora. Depois eu fui para a Tia Filinha. Da Tia Filinha eu fui cursar o meu primário ali na Escola Silveira Brum. Aí, na época, teve uma greve na minha quarta série, e eu me transferi para o Colégio São Paulo. E do Colégio São Paulo eu fiquei até o segundo ano. Tive uma convivência muito boa com os professores daqui, e muitos deles ainda são meus amigos. E do Colégio São Paulo eu fui morar em Juiz de Fora, em 1994, onde eu fiz o terceiro ano, já me preparando para o vestibular. E por minha família ser de origem rural, e eu toda a vida gostei de mexer com a bovinocultura, né, por tradição familiar e criado nesse meio, resolvi cursar zootecnia. Prestei o vestibular em 95 e passei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Manuel, após a conclusão da sua faculdade, qual foi a continuidade dos estudos que você deu? Eu concluí o curso de zootecnia em 1999. E daí, a convite do professor Pedro Malafaia, ele uma pessoa amiga, uma pessoa muito competente, capacitada, viu em mim condições de dar sequência aos estudos e me propôs cursar lá o mestrado em zootecnia sob sua orientação. Então eu aceitei o convite, né, e permaneci mais um ano e meio, mais ou menos, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, em maio de 2001, eu defendi minha tese e retornei para Muriaé. E quando me retornei, além de trabalhar na atividade de pecuária como zootecnista, eu fui convidado a trabalhar no departamento de campo do Cicobi Credimur, na época. E no Cicobi, através do departamento, nós criamos vários projetos de desenvolvimento na cooperativa, as atividades, né? Lançamos vários programas, como, por exemplo, o programa de financiamento de matrizes leiteiras para a pecuária de leite. Lançamos o incentivo à adubação das lavouras de café da região. Trabalhamos muito no incentivo ao cooperativismo e ao associativismo dos produtores associados à cooperativa, e desenvolvemos esse trabalho durante cerca de 10 anos. E permaneci na cooperativa de 2001 a 2010. E um pouco antes de me afastar da cooperativa, eu fui convidado a presidir o Sindicato dos Produtores Rurais de Muriaé. Então, em 2009, eu assumi aquele desafio e permaneci até 2012. E foi também uma experiência muito rica para mim. E sempre ligado ao setor, né? Sim. A infância no meio agropecuário, a opção do curso e dentro do Cicobi também, tudo ligado ao setor, sindicato rural.
é uma sequência realmente, assim, desde criança você vem dentro desse mesmo segmento, nessa mesma linha, né? Na verdade, essas atividades elas vão nos acrescentando mais experiência, né, nos preparando para novos desafios. E através do sindicato, eu me recordo, inclusive, de você participando das festas lá conosco, nas exposições agropecuárias. Nós levamos, na época, naquele período, a sede do Sindicato Rural para o Parque de Exposições. Então, nessa transferência, nós melhoramos muito a qualidade do atendimento aos produtores. E, naquele mesmo espaço, nós trabalhamos com a prefeitura na época para levar para lá o IMA. Construímos lá o Centro de Atendimento ao Produtor Rural, que é o prédio do complexo, onde na época funcionavam lá algumas outras entidades, né, que, de uma certa forma, ajudavam muito no atendimento ao produtor. E está lá até hoje. Né? Nós deixamos essa marca lá no sindicato, além do centro de eventos, onde é realizado até hoje muitos eventos de cunho, inclusive social, eventos do Rota, maçonaria, eventos do Lions, né? Manuel, você acha que essa sua experiência lidando com algumas entidades ligadas ao trabalho de ação social e com a sua experiência, foi nesse momento que despertou em você, que você percebeu que poderia colaborar mais, né, para o social, se propondo, ou se colocando à condição e vindo já no primeiro mandato como vereador? Com certeza, Sérgio. Na verdade, o trabalho é que dignifica o homem, e através do trabalho é que a gente vai abrindo as portas. Os desafios vêm, a gente vai trabalhando, desempenhando boas funções, e as portas vão se abrindo. Então, naquele momento, meu nome passou a ser mais conhecido na cidade e as pessoas começaram a me questionar por que não entrar na política, por que não participar do processo. Haja visto que minha família já vem de uma participação ativa nessa área, e acabei entrando como candidato na época, vereador. Na realidade, você assim, correspondeu ao que as pessoas perceberam, né? Um perfil para se tornar político, e não foi uma coisa que nasceu com você, né? Uma coisa que chegou o momento que você atendeu a uma aclamação de um grupo político, na oportunidade que você colocou o seu nome à disposição. Tá? Com certeza. E eu me recordo muito perfeitamente, eu ainda era muito jovem, na primeira eleição que eu participei, na eleição de 82 para prefeito. Na época a gente gostava muito do Paulo Carvalho. Paulo foi candidato a primeira vez a prefeito, eu me lembro ainda, muito pequeno, eu acompanhava meus pais nos comícios, e ele saiu vitorioso naquela eleição. Fez um mandato muito dinâmico, um mandato com muitas realizações, e isso tudo serviu de inspiração para a gente. Já vem um pouco também no DNA, né? Tem esse lado, o lado da minha mãe também, tem pessoas que participaram do processo político. Isso tudo soma aí na tomada da decisão para a gente estar participando aí dessa aclamação popular na área política. Então, em 2012, baseado em tudo isso que eu falei, eu resolvi vir a candidato a vereador naquela eleição. Eu obtive 2.463 votos. Eu fui o segundo vereador mais votado da época. Por 16 votos eu não fui mais votado. E, na época, foi uma responsabilidade muito grande, né? E eu assumi o mandato com muita garra, com muita determinação. Procurei ajudar a administração na época, né, votando nos bons projetos da cidade. Criamos muitos projetos de lei, foram mais de 20 projetos de lei. Um deles, eu me recordo, foi um projeto que isenta aos microempreendedores de pagarem taxa de protocolo na prefeitura. Um deles que veio beneficiar os pequenos empreendedores. E eu sempre com a preocupação social, incentivando aí os programas que funcionavam bem na época, o programa Cesta Cheia, que eu acho um belo programa, um programa que deu certo.
e que tem que ser cada vez mais ampliado no nosso município. E devido a esse trabalho, eu vim para a reeleição a vereador, fui o mais votado do meu partido, né? Assumi novamente o mandato e antes de assumir o segundo mandato, eu tive um convite para assumir a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tive uma resistência muito grande no início para não aceitar o convite, mas por incentivo de algumas pessoas do partido e talvez pela vocação que eu tenho para o meio que eu assumi, que foi a Secretaria de Agricultura, por toda a vivência, por toda a experiência acumulada, eu aceitei o desafio e imaginei, e creio eu hoje, que eu pude dar uma boa contribuição para essa área. Então eu assumi, fiquei lá nessa pasta durante 3 anos e 3 meses, desenvolvemos uma série de projetos benéficos aos agricultores familiares. Vamos dizer aqui, vamos voltar aqui no programa Cesta Cheia, que nós trabalhamos aí levando esse programa para bairros que não recebiam ainda, como por exemplo bairro São Pedro, bairro Confidência, os distritos de Muriaé passaram a receber as famílias do programa, as famílias mais carentes. Cito aqui, por exemplo, o programa Muriaé Mais Leite, que é o programa dos veterinários, que fazem um atendimento gratuito também aos agricultores familiares. Podemos citar aqui, por exemplo, o programa Mais Agricultura Familiar, que foi o oferecimento aí do trator com a grade aradora para prestar serviço gratuito aos pequenos produtores, também que foi um programa que ajudou muito aí especialmente os pequenos produtores, incentivando para que eles continuassem plantando, produzindo, gerando emprego, gerando renda. E na época nós conseguimos, através do nosso contato, né, com o deputado estadual, do Isauro Calais, a gente conseguiu aí trazer esse trator com a grade aradora e trouxemos também o caminhão da Cesta Cheia, que veio a beneficiar, inclusive, na manutenção da qualidade dos alimentos que serão entregues nas cestas. Nós trouxemos, eu lembro, foi em março de 2017, nós trouxemos carro para a saúde através do deputado. Nós trabalhamos aí também com o deputado Isauro para trazer dinheiro para o Hospital São Paulo. Ele trouxe um pouco de recurso também para ajudar no custeio. Naquela época nós podemos contribuir também na liberação dos 50 milhões. Na época o prefeito nos procurou para intervir através do deputado federal, Newton Cardoso Júnior na época, para dar celeridade ao processo, né, para a emissão das certidões, para liberar o recurso, que eu acho que é uma verba que naturalmente ajuda muito na geração do emprego. São muitas empresas que geram emprego para a execução das obras, melhora a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que eu, como um político de visão futurista, eu acho que eu tenho que olhar esse lado bom desses projetos, independente de lado partidário. Intervimos também na vinda de um ônibus escolar, de recursos na área da educação para o mobiliário de escola. Então são esforços que fizemos no sentido de ajudar a administração. Eu vejo muito, Sérgio, o fato assim de nós trabalharmos na política moderna. Eu acho assim, lado A, lado B, a gente olha na época da eleição. Passa a eleição, nós temos que somar os esforços para ajudar o município, para ajudar a região. Você sabe muito bem que a nossa região de Muriaé é uma região carente, é uma região onde o PIB, a renda do PIB é muito baixa em relação às outras regiões. No estado de Minas nós temos o PIB um pouco acima do norte de Minas e basicamente equivalente ao Vale de Quitionha. Isso nos preocupa muito. Eu acho assim que nós temos que ter os políticos têm que ter uma responsabilidade muito grande de pensar no desenvolvimento. A gente sofre muito, Sérgio, por estarmos muito próximos ao estado do Rio, por exemplo. Existe uma diferença de impostos muito grande das políticas do estado de Minas com a política do estado do Rio. Muitas empresas migraram para o estado do Rio para pagar menos impostos. Posso citar várias aqui, mas não quero expor as empresas. Então é uma preocupação que eu tenho, né?
E nas administrações passadas, com relação à administração do nosso partido, né, do MDB, na época do Paulo Carvalho, principalmente, eu me recordo aqui, por exemplo, a preocupação que ele tinha nessa área para dar condições para os empresários. Criou o Distrito Industrial de Muriaé, que é um espaço onde recebe as empresas para gerar o emprego, muitas vezes fazendo a prefeitura doando esses terrenos para as empresas. Eu acho que é por aí. É o que nós temos que pensar para frente. É a preocupação com o emprego, com a renda, né? E uma preocupação muito especial também com a saúde, né? Hoje nós estamos atravessando um momento terrível no mundo aí por conta dessa Covid. Eu acho que as administrações têm que ter uma preocupação muito grande com relação à expansão da doença, né? E Muriaé hoje, infelizmente, é uma das cidades que contém muitos doentes, né? São mais de 1.600 doentes de Covid, mais de 50 mortes só de Muriaé, né? Índices altos para o município do Porto de Muriaé. Isso nos preocupa muito também. Ok. Ô Manuel, observando, né, ouvindo você contando a sua história, a sua experiência desde a infância, a sua experiência profissional, a sua experiência também no cenário político, essa sua habilidade, esse perfil conciliador, você entende que o seu conhecimento e essa sua característica pessoal de conciliação foi o que te levou a, mais uma vez, colocar o seu nome à disposição da sociedade como pré-candidato, ou melhor, a primeira vez agora como pré-candidato a prefeito de Muriaé pelo MDB? Ô Sérgio, essa é uma vontade que eu sempre tive. Eu confesso que desde criança eu gosto de acompanhar a política. Eu me lembro ainda, quando muito jovem, acompanhando o Jornal Nacional, eu via lá entrevista com aqueles políticos, eu perguntava ao meu pai, esse político é bom? Esse político é sério? Esse político ajuda? Esse é bom, pai? Esse é ruim? Onde que eu vou? Porque lá... Eu era muito criança ainda, mas eu já tinha essa visão. Eu já via nessas pessoas assim, a condição de estar promovendo boas ações, promovendo o bem da sociedade. Isso sempre esteve em mim. Quem me conhece de muito próximo sabe que eu sou uma pessoa de costume simples, uma pessoa que lida em todos os perfis da sociedade. Eu lido muito bem com pessoas simples e com pessoas da alta sociedade de uma maneira muito singular. Eu procuro tratar todos bem e sempre procurei ajudar onde eu estive, como produtor, como pequeno empresário. Eu também tenho uma empresa de agropecuários. Durante o período do Cicobi, hoje Crédito Sudeste, na época Credimur, né? Hoje é uma cooperativa aí de destaque em Minas, das maiores, né? Graças a Deus eu pude participar do início dela, dar minha contribuição. Quando o presidente do Sindicato Rural na época, eu lidava com o prefeito Zé Braz na época, a gente unia as forças para fazer as exposições, para conseguir fazer os eventos com qualidade, em benefício da população. Conseguimos fazer muitas coisas boas. Como vereador, no meu primeiro mandato, trabalhando na época com o prefeito Aloysio Aquino, também pude ajudar o prefeito no sentido de votar favorável aos bons projetos, né, fazendo uma oposição construtiva, uma oposição respeitosa, né? E agora, da mesma forma, na atual administração, eu procurei também ajudar da melhor maneira possível, né, podendo aí dar essa contribuição através da secretaria. Agora já estou de retorno à Câmara, exercendo minha função como vereador, né, e não olhei o prefeito como um adversário. Eu olhei ele como uma pessoa que está no comando no momento e que precisaria de mim para fazer uma administração melhor e para ajudar aí a população de maneira geral a ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é isso, para isso é que nós estamos na política. Eu não gosto muito daquela política lado A, lado B, fica aquela rivalidade, aquela disputa. Eu acho assim que as pessoas estão na política para contribuir para uma sociedade, para uma cidade, né? E não ficar naquele ódio, naquela raiva
eu acho que não leva a lugar nenhum, né? Então nós temos que enxergar as administrações, né, de uma maneira respeitosa, procurando ajudar, e quando também tiver coisa errada tem que apertar, né, Sérgio? Isso aí. Tem que denunciar, tem que fazer a nossa parte também. Ô Manuel, e nesse momento em que você está como pré-candidato a prefeito de Muriaé, pelo MDB, qual é a sua visão de futuro? O que você tem enquanto projeto? O que você se propõe a fazer na condição de, hoje como pré-candidato, e caso venha a ser eleito, né, ser o prefeito da cidade, quais são os seus projetos e a sua visão de futuro para Muriaé? De uma maneira geral, Sérgio, eu acho que nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como que você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? É atuar numa forma a não deixar faltar remédio no posto, aumentar o número de especialidades médicas nos postos de saúde. Tem tido muitas reclamações nesse sentido. Você vai no posto de saúde, você não tem um médico especialista, você não tem um cardiologista, você não tem um médico para criança, você não tem um médico especialidade para pessoas de mais idade, né? A falta de remédio nos preocupa muito. Eu acho que são coisas básicas que nós temos que preocupar. Por exemplo, essa questão de ter um atendimento mais humano, um atendimento mais direto às camadas mais populares, às pessoas mais simples. Eu vejo muitas pessoas humildes reclamarem do atendimento que eles têm na prefeitura por muitas lideranças. Eles não são bem atendidos, eles não conseguem chegar até o prefeito. Então eu gostaria de dar oportunidade a essas pessoas de chegarem até o prefeito, né? Estar visitando as comunidades, marcando aí as reuniões nos bairros, nas comunidades rurais, nos distritos, para estar ouvindo da população esses anseios. Eu acho isso uma coisa muito interessante também. Na questão da educação, muitas escolas precisam ser melhoradas, o espaço, até mesmo no espaço físico, algumas escolas precisam de melhorar, na ampliação do quadro de professores, né? Na questão das refeições, dos alimentos. Tem muitas famílias em Muriaé que dependem daquela refeição, a criança depende daquela refeição. Muitas vezes é 70%, 80% do que eles precisam para alimentar no dia. É o que está lá na escola. Então nós temos que ter uma atenção especial nessa parte também. Dar oportunidade aos empresários a estarem participando das licitações de uma forma muito aberta, muito bem divulgada, né? Não perseguir quem quer gerar emprego. Eu acho assim, se você não puder ajudar, não atrapalhe, porque quem quer investir, quem quer gerar emprego, você tem que dar oportunidade, você tem que liberar aquele documento mais rápido para o cara chegar e investir e gerar o emprego que todo mundo quer. Então, eu noto, não vou dizer aqui na nossa cidade, mas a gente nota muitas reclamações dos empresários com relação à dificuldade que eles têm para liberar os empreendimentos, né? Eu noto alguns empresários que reclamam nesse sentido, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não concorro com o empresariado. Eu não, graças a Deus, assim, no meu ramo de atuação, eu não quero comprar um terreno mais barato, eu não quero construir um prédio, eu não vou concorrer com esse pessoal. Eu gosto da parte política, da boa política, né? Essa é uma parte que eu tenho uma preocupação também. Nós podemos falar muita coisa. No meio rural, então, nós podemos citar aqui, melhorar mais a qualidade das estradas, né? Todo mundo quer o acesso facilitado. Você criar programas de diversificação da atividade rural. Muriaé, por exemplo, a região de Muriaé é um polo de piscicultura. Nós precisamos, por exemplo, de técnicos para ajudar os piscicultores, assistência técnica. Falta o veterinário para atender o pequeno produtor, né? As pessoas aí que precisam disso aí, assistência técnica é fundamental, né? Na parte do primeiro emprego dos jovens, né? Quantos jovens precisando de cursos, né? Por exemplo, nós temos uma gama de cursos aí no sistema S,
da área de confecções, por exemplo, treinamento de mão de obra. A gente precisa de aumentar o número de cursos, trazer o jovem para fazer o curso profissionalizante, para treinar, né? A gente nota muitas vezes as empresas precisando de mão de obra e muita gente desempregada. A hora que você vai selecionar, a pessoa não tem a capacitação. Então essa é outra preocupação. E eu acho que o sucesso da administração não está só no prefeito. O sucesso da administração está na equipe. É procurar botar pessoas qualificadas em condições de desenvolver bons trabalhos nas diferentes áreas. Educação, saúde, administração, desenvolvimento social, né, na agricultura, enfim, colocar pessoas capacitadas nos lugares certos, para a gente obter aí administrações bem avaliadas e da forma que o povo precisa, né? O povo está carente. Eu acho que é por aí. É isso aí. Manuel, nós já estamos aproximando do final do nosso programa, que você fizesse as suas considerações finais, né? E que recomendasse também aí os endereços das redes sociais para que as pessoas estejam acompanhando mais de perto o seu trabalho, né? Conhecendo um pouco mais de você, da sua experiência profissional e te avaliando também enquanto homem público, né? Para que eles possam ter melhores condições de saber quem é o Manuel Carvalho, conhecer melhor o seu trabalho e lá na frente poderem fazer a sua opção, né? Sim, claro. Nós temos alguns candidatos aí que estarão concorrendo, né? Esse ano ao cargo de prefeito de Muriaé, e que você faça as suas considerações com relação a isso. Então, para finalizar, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu agradeço aí os seus seguidores do seu programa, que estão nos acompanhando, né? Aqueles que quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, conhecerem mais um pouco da minha pessoa, entre lá no Facebook, Manuel Carvalho Muriaé, no Instagram, Manuel Carvalho Filho, que lá estão algumas publicações já há algum tempo, de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo da vida, né? E nos acompanha aí, eu agradeço muito obrigado mesmo por você, por toda a sua equipe, né? Por isso, nos proporcionar esse ambiente aqui maravilhoso para estar falando para todos vocês. Ok, Manuel, nós é que agradecemos, né, de você ter aceitado o nosso convite. É só deixar claro, Sérgio, que eu ainda estou na condição de pré-candidato, né? A convenção do partido ainda vai ser realizada, provavelmente no mês de setembro, onde nós vamos oficializar, com o apoio dos membros do diretório, né, a oficialização da candidatura, que tudo indica vai ser candidato, né, pré-candidato a prefeito de Muriaé. Ok, mais uma vez obrigado, e eu quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, onde nós estaremos apresentando mais um pré-candidato a cargo de vereador e prefeito aqui da cidade de Muriaé. Grande abraço.